Você começou a fazer aulas de saxofone e está meio perdido procurando informações aí na internet, eu afirmo para você, esse é o vídeo certo. Aqui eu vou passar todas as bases essenciais para você que acabou de comprar um saxofone ou iniciou as aulas em algum projeto social ou em alguma igreja. Vou passar toda a base suficiente aqui para vocês já conseguirem tirarem as primeiras notas no instrumento, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é a respeito da respiração, né? Todos vocês sabem que o saxofone é um instrumento de sopro. Então, se você não tiver uma respiração apropriada, você não vai conseguir tirar um som legal, um som bonito no saxofone, tá? Então, o que eu oriento vocês? A utilizarem a respiração diafragmática, né? A gente está acostumado a utilizar a respiração alta, né? A respiração aqui só com o pulmão, né? O diafragma é um músculo que fica aqui e esse músculo é responsável por empurrar, né, o nosso ar para fora, e a gente não utiliza isso muito, esse recurso. Observem uma criança, por exemplo, recém-nascida, quando ela está dormindo ali, qual é o movimento que a barriga dela faz quando ela tá dormindo, né? A barriga infla e volta, infla e volta. Da mesma maneira tem que ser a nossa respiração. Não só quando nós vamos tocar, mas durante o dia. Quando o médico fala pra gente, enche o pulmão, né? O que ele quer? Lógico que a gente enche o pulmão, mas que a gente também utilize o diafragma. Então, agora o que eu quero que você faça na sua casa aí, ou no lugar que você estiver, pensando nessa parte de respiração diafragmática, que é um músculo que fica aqui na barriga. Toda vez que você puxar o ar, você não pode mexer o ombro, tá? Faça isso na frente do espelho, tá? Então, puxou o ar, não... Mexer o ombro tá errado, tá? O que você tem que mexer? A barriga. Eu vou até virar de lado aqui, ó, pra você ver. Não, ó. Na hora que eu for soltar o ar, a minha barriga, ela precisa diminuir de tamanho. Então, ó. Puxa o ar pela boca no saxofone é dessa mesma maneira, tá? Você vai puxar o ar pela sua boca, certo? Não só pelo nariz, por quê? Para respirar durante o dia a dia, a gente não precisa fazer isso. Mas o saxofone, ele necessita de um volume maior de ar. Então é necessário que a gente puxe esse ar pela boca. E aí, ó, meu ombro não tá mexendo, ó. É a minha barriga que tá inflando. Solta. Se você tiver com dificuldade, o que eu aconselho? Faça isso deitado na sua cama. Pegue um livro, né? Deitado ali, coloca um livro. E na hora que você puxar o ar, tenta fazer esse livro subir. E na hora que você soltar o ar, o livro precisa descer. Esse é um exercício muito comum que os professores de sopro indicam para os seus alunos, para eles terem consciência de como é essa respiração. Partindo disso aí, você entendeu como é a respiração diafragmática? Vamos para o segundo passo. Então estamos aqui com o nosso saxofone, né? Então o saxofone, basicamente, ele é composto dessas três partes aqui. Provavelmente o seu saxofone, agora que você comprou, provavelmente não, ele é desse jeito, né? Ele tem a parte do corpo, que são a parte das chaves, onde a gente vai fazer a mudança de notas, tá? A gente tem também o tudel, certo? Que é essa parte aqui. No meu caso, eu tô com saxofone tenor, então talvez vocês estejam com saxofone menor, talvez estejam com saxofone reto, que a gente chama de soprano, né? Mas todos têm essa divisão. Pode ser maior, menor, curvado, reto, né? Mas todos têm essa divisão. A gente tem essa segunda parte que é o tudel, certo? E esse tudel, ele é responsável também pela conexão com a boquilha. Boquilha é essa parte aqui, ó, preta. Pode ser que o seu tenha vindo com a boquilha de metal também, que é muito comum. Eu particularmente não recomendo boquilha de metal para iniciante. No meu e-book que está aqui na descrição, eu dou todas as orientações explicando o porquê disso. Na boquilha, a gente tem a palheta, tá? Essa daqui é a Legere, essa marca de palheta que eu tenho utilizado no tenor.
Para mim, que já sou músico profissional, atuo tocando em casamentos, em diversos eventos, em alguns bailes também, eu acho muito interessante a palheta de fibra, não pela sonoridade, pessoal. Na minha opinião, a palheta de bambu ela é a melhor que tem pensando em qualidade de som. Mas eu comprei essa pela durabilidade. Algumas pessoas dizem que já ficaram até um ano, né, com uma palheta dessa. Pode até ultrapassar um ano. Então, pensando em durabilidade, para mim é interessante, porque eu toco muito. Tem bailes que eu faço com duração de 5 horas. Então, se você tem uma palheta de madeira, às vezes ela não suporta esse baile. Já aconteceu comigo. Então eu optei por essa palheta pela durabilidade. Mas para você que é iniciante, está começando agora, eu indico a palheta de madeira, que o pessoal chama de bambu, que é a cana da Índia. Essa é a melhor palheta para você. Agora, como fazer essa conexão da palheta com o tudel e a braçadeira também, tá? A braçadeira ela é responsável por você conseguir deixar a palheta conectada com a boquilha. Tá? Então minha orientação para você aqui no momento, vou até pegar outra abraçadeira para ficar fácil para vocês, que essa minha, ela é de encaixe fácil aqui, ó. É só fazer isso aqui, tá pronto, tá? Mas provavelmente a de você vai ser parecida com essa daqui. Ó, pode ser parecido com essa daqui, ó. Ou não, às vezes ela é de metal também, na maioria das vezes vem com a de metal. Mas eu vou ensinar para vocês como vocês devem colocar a palheta aqui. E a parte da abraçadeira, vocês vão entender aí qual que é a lógica. A palheta, ela deve vir conectada aqui, ó. Essa parte que é a parte lisa, ela vai de encontro com a boquilha aqui, certo? A distância aqui entre a palheta e a boquilha deve ser de uma espessura de fio de cabelo, né? Você vai apertar assim bem devagar. E a distância entre uma e outra tem que ser de um fio de cabelo, certo? Não pode nem estar assim para o lado, nem para o outro, não pode estar desalinhado, tem que estar totalmente conectado. Vou conectar aqui, ó, agora, certo? Essa abraçadeira minha, ela tem um ressonador de metal aqui, ó. Ela tem um ressonador. Esse ressonador, ele ajuda a palheta a vibrar mais e aí, consequentemente, eu tenho um som mais brilhante, um som mais potente. Mas esse detalhe vocês que estão iniciando não precisam se preocupar. Esse tipo de detalhe vocês vão se preocupar após um ano de estudo aproximadamente, né? Então fiz a conexão aqui, ó. Olha aqui, ó, como é que ficou, ó. Certo? Apertando aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, da espessura de um fio de cabelo entre a palheta e a boquilha, certo? Totalmente alinhado, não está muito para o lado nem para cima. A abraçadeira também, ela não pode estar muito para cima, nem muito aqui embaixo, bem aqui para baixo desse orifício aqui da palheta, ó. Ele tem que estar aqui embaixo. E aí a palheta ela é responsável pelo som do saxofone. Se não tem palheta, não tem som. Então, ó, simplesmente com essa parte aqui, eu já consigo produzir um som no saxofone. Outra coisa essencial para vocês que agora vão começar a estudar saxofone é a questão da postura. Tá? A postura, primeiro, ela vai ajudar na parte da respiração diafragmática. Se você tiver uma postura ruim, fica ruim até para falar, fica espremido para falar. Então, imagina isso para tocar. Então, a gente precisa ter uma postura boa. Então, coluna sempre ereta. E a gente tem que pensar no corpo como se ele fosse em formato de uma cruz. Ou seja, né, a base aqui ela tem que estar ereta, né? E o ombro, ele também tem que estar reto entre uma extremidade e a outra. Ele não pode estar torto, uma parte maior que a outra, certo? Então a gente tem que buscar sempre ter uma boa postura para o saxofone. Agora, a posição com o saxofone é o seguinte. Eu costumo dizer para os meus alunos que o sax pode estar todo torto, não tem problema. O que não pode estar torto é você como saxofonista. Por que eu digo isso? Tem alguns saxofones de modelos mais antigos que ele tem uma mecânica mais difícil, certo? E esses saxofones acabam provocando
alguns problemas nos músicos, tendinite, né, esse tipo de coisa, problemas de postura. Então, você pode fazer aqui, ó, você pode entortar o tudel, pode entortar a boquilha, certo? Agora o que você não pode tocar é desse jeito aqui, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo, ó. Ó, como o pescoço tá baixo aqui, ó. O ar não vai sair direito. Então a correia, que é isso que está no meu pescoço, ela é responsável por sustentar o saxofone. Eu tenho que puxar a correia aqui de maneira que sem a minha mão direita estar conectada no sax, ó, o saxofone venha direto na minha boca aqui, ó. Mais um pouquinho, ó. Sem a mão, o sax está na minha boca. Essa é a postura certa. Estou com a coluna ereta, ó. Não tenho o ombro mais alto que o outro, certo? Ah, e a boquilha. A boquilha, ó. A palheta sempre virada para baixo, sempre, tá? Ela não pode estar aqui, ó, inclinada. Se ela estiver inclinada, como eu vou usar com o pescoço aqui, ó, ruim, certo? Sempre buscar a melhor postura aí no saxofone. Vamos para o próximo passo agora, que é postura de mãos e dedos, né? Onde as mãos devem estar no saxofone. A mão esquerda, né? Provavelmente, cada sax tem um modelo diferente. O meu é assim, ó. Atrás do saxofone de vocês tem uma chave preta, provavelmente preta. Ou pode estar igual ao meu. Essa é a base do saxofone, onde a gente vai conseguir apoiar ele. Então, ó, você vai deixar o dedão assim, certo? Apoiado aqui. Esse é o primeiro apoio do saxofone. O segundo apoio é na mão direita. Aqui, ó. Onde tem essa curvatura. Aqui, ó, que também pode ser uma chave preta também, aqui, ó, certo? Então o sax vai apoiado aqui. Então ele tem 3 apoios, na verdade, né? Na correia, no dedão esquerdo aqui e no dedão direito, certo? Ó. Beleza? Esse é o apoio do saxofone. Maravilha, agora que você já sabe como é a respiração, como é a postura, vamos para o que a gente mais espera, que é fazer o som no instrumento, né? Então, para você que vai ter o primeiro contato com o saxofone, essa parte aqui é extremamente importante. Alguns alunos acreditam que não tem talento porque já pegam um sax e já tentam tocar e não sai som. Alguns têm a sorte de sair e outros não. Acaba não saindo porque não tem a técnica apropriada. Então não pule essa parte, ela é extremamente importante. O que você vai fazer agora nesse momento? Você vai conectar a palheta na boquilha com a abraçadeira e a boquilha você vai conectar no tudel. Repare que entre a boquilha e a palheta existe uma abertura e essa abertura ela vem fechando, ela encerra aqui. Aqui é onde é o limite da boca, ela não pode estar muito na ponta e nem muito aqui atrás, ela tem que estar nesse limite. Vou explicar para você agora por quê. A palheta ela não é responsável pela vibração, e é a vibração que produz as ondas sonoras e aí que forma o som. Se você colocar aqui, ó, o maxilar muito na ponta, o que acontece? A palheta fecha, não consegue vibrar e não entra som. Não entra o ar, a palheta não consegue vibrar. Se tiver muito para cá, ela até consegue vibrar. Só que você vai ter que mandar muito ar também para conseguir fazer ela vibrar, e aí vai ser difícil. Então a boca tem que ficar nesse limite. Como que é a boca? Tá? Existem 2 tipos de embocadura. Eu estudei MPB e Jazz no Conservatório de Tatuí e também toquei em banda sinfônica. Inclusive fiz alguns cachês para banda sinfônica, para Orquestra Sinfônica de Campinas. Então eu conheço os 2 tipos de embocadura, que é a embocadura francesa e a embocadura americana. A que eu vou ensinar para você aqui é a francesa, que é mais divulgada nas igrejas, né? Nas bandas. É uma embocadura que ela é mais fácil de afinação, de controle, mas com o tempo você pode desenvolver essa embocadura americana também, não tem problema. Mas eu indico que nesse princípio, nesse início, você utilize a embocadura francesa. Eu utilizo as duas. Futuramente você também poderá estar utilizando as duas. Se você quer saber mais sobre a embocadura americana, deixa nos comentários aí
que eu vou produzir um vídeo falando só sobre ela. Então vamos lá, qual que é a embocadura que você vai utilizar? O apoio dos dois dentes tem que vir aqui em cima, né? Aqui em cima. Por isso que tem essa parte preta. É o meu protetor de boquilha. Eu falo que é protetor de dente. Porque o foco não é proteger a minha boquilha, não. É proteger o meu dente, né? Que é o meu instrumento de trabalho. Então o que você vai fazer? Você vai colocar esses dois dentes aqui. Mas não precisa morder com força. É só um apoio. Tá? Bem de leve. O nome desse processo é embocadura. Mas na verdade tem que ser uma emboca mole. Por quê? Porque se for muito duro, muito resistente, não vai ter som. A boca tem que estar o mais relaxada possível para a palheta conseguir vibrar. A parte de baixo você não vai colocar o dente. Você vai dobrar aqui o lado inferior de maneira que ele cubra os dentes inferiores. E a palheta ela vem aqui por cima, ó. Certo? Então vai ficar desse jeito assim, ó. Dente que dobrou a parte de baixo. Assopra. Som de vuvuzela, né, pessoal? É isso aí mesmo. Esse som é natural. É importante que saia esse tipo de som. Não com a exata afinação. Por quê? Porque a gente tem 4 tipos de saxofone, né? Temos o soprano, o alto, tenor e o barítono. Então depende da sua boquilha e do seu tudel. Ele vai emitir sons diferentes. O principal nesse momento é que você consiga tirar qualquer tipo de som aí, beleza? Então, ó, relaxa ao máximo a embocadura. Vamos fazer isso um pouquinho para você entender como é que é. Eu vou contar até 4. A gente assopra, a gente respira mais 4 segundos aproximadamente e vai assoprando, vai fazer assim continuamente, tá? Respira 4. Sopra. Pessoal, pode fazer bastante esse exercício. Eu não vou ficar aqui fazendo muito tempo, porque a gente vai perder tempo, né? Tem gente que já conhece já conhece as primeiras notas do instrumento. Então o que eu indico para você antes de pegar o instrumento, faça isso durante 10 minutos. É isso mesmo, leva a sério essa parte. Você conseguindo dominar isso, a hora que você chegar no sax, não tem como você tirar a nota errada, a não ser que o sax não esteja muito bom. Beleza? Então vamos lá? Vamos para o próximo passo agora aqui com o saxofone. Ó, então eu estou aqui com sax tenor. Então se o seu sax aí não for tenor, vai dar diferença no som, tá bom? Mas o foco desse vídeo aqui são as posições, certo? Então eu vou passar as posições são a mesma em todos os outros saxofones. Você não precisa ter medo que vai dar certo, beleza? Então a gente já sabe qual que é a posição correta do saxofone. O que você vai fazer? Vai acionar o primeiro dedo aqui, ó, certo? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 chaves, perfeito? Pode ser que essa primeira de vocês aqui ela é diferente, mas não tem problema, certo? O que você vai fazer? Você vai pular ela, tá? A gente vai vir para essa daqui. Então você vai apertar esse dedo, certo? E aqui você vai manter o apoio. Essa é a nota Si. Eu vou assoprar aqui no tenor, mas provavelmente o seu vai soar diferente, tá bom? Mas pode treinar assim. Essa é a nota Si, a letra B. Perfeito? Saiu legal, não teve dificuldade, a gente vai para a próxima nota. A nota Lá. Como que é a nota Lá? Vocês vão continuar com o dedo no Si, vão pular essa pequenininha e vão para a próxima aqui, ó. Então você vai apertar essas duas aqui, certo? Aqui é a nota Lá.
Detalhe, mantenha a mão direita aqui, ó. Tá, eu levantei para mostrar que eu não estava apertando mais nada. Mas a mão direita é importante que fica aqui, ó, preparada para a hora que precisar acionar as outras teclas aqui, ó. Ela tá aqui já no jeito, certo? Então nota lá. Si, lá. Agora a terceira e última nota dessa aula de hoje, tá bom? Essas três notas vão ser as mais importantes, tá? Agora nesse início, que com elas eu vou ensinar uma música para vocês, tá? No próximo vídeo aí, tá bom? Então vocês já sabem o Si, sabem o Lá. Agora vamos para a nota Sol, tá? É só baixar o dedo, anelar aqui na terceira tecla. Beleza? Essa é a nota Sol. Si, Lá, Sol. Estamos chegando ao fim da nossa aula aí, pessoal. O que eu queria pedir para você? Você tem algum amigo que está começando no saxofone também, ou que já é avançado, quer aprender músicas novas, quer aprender como tocar saxofone? Eu vou dar aula gratuitas para você aqui nesse canal. É muito importante que você assista esse vídeo até o final, se inscreva, comente, curta, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que tem interesse nesse assunto. Beleza? Então, dá aquele joinha aí. Vamos continuar. Estamos no final da aula. Vou passar aqui alguns exercícios para vocês praticarem antes da gente aprender a música nova. Que exercícios são? Então, vamos lá. O primeiro. Si, Lá, Sol. Si, Lá, Sol. Repitam bastante isso para a memória de vocês criarem uma afetividade com essas posições. De novo. Comece devagar, depois você vai acelerando. Não precisa fazer nessa velocidade, mas quanto mais rápido você conseguir fazer, melhor. Exercício número 2. Ao contrário agora. Sol, Lá, Si. Beleza? Terceiro exercício. Si, Sol, Lá. E o último exercício para treinar aí a digitação do dedo de vocês. Lá, Si, Sol. Professor, comecei a fazer aula agora e não tem instrumento. Não tem problema.
eu dou aula numa escola, inclusive esse vídeo eu vou encaminhar para esses alunos, que alguns desses alunos não têm instrumento. Então o que eu recomendo? O que eu fiz quando estava iniciando. Eu demorei 1 ano para ter o meu instrumento. Eu fazia aula somente de teoria, né? E como que eu estudava no início? Com a posição dos dedos, eu usava o dedão aqui como se fosse o apoio aqui do saxofone, né? E treinava assim, ó. Si, lá, sol. 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 Sol, lá, si. Sol, lá, si. Si, sol, lá. Si, sol, lá. No início, para vocês decorarem bem as notas, se você não tem instrumento, treine desse jeito. Professor, moro em apartamento, não posso fazer muita zoada. Então você chegou tarde, quer praticar o instrumento, não precisa nem assoprar. Então, o que você faz, ó? Canta as notas, ó. Si, lá, sol. Si, lá, sol. Sol, lá, si. Sol, lá, si. Si, sol, lá. Si, sol, lá. Professor, isso aí é loucura, não é loucura não. Pesquisei John Coltrane, minha referência no saxofone. Espero que seja de vocês também. Um dos maiores saxofonistas que já existiu no mundo, pessoal. O cara é muito bom. Ele estudava desse jeito também, quando ele não podia fazer muito barulho, né? Então ele estudava digitando aqui, ó. Ele estudava desse jeito, né? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Se vocês gostaram, peço que deixem um like, tá? Fiquem atentos aqui no canal, se inscrevam que eu vou postar agora um vídeo com a música que a gente vai praticar. Então estudem bastante esses exercícios que eu acabei de passar para você, para a gente conseguir tirar a música rapidinho, tá bom? E aí a minha dinâmica é essa, eu passo exercício música, que é muito importante a gente transformar em música esses exercícios que a gente tem trabalhado. Beleza? Então não esquece de deixar o like aí. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.